boa tarde a todos e a todas. São exatamente 17 horas. Hoje é 22 de novembro de 2018. Eu sou Lucas Martins e a partir de agora você vai conferir o programa Em Movimento, um espaço dedicado a debater os principais assuntos relacionados aos trabalhadores. Essa é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, uma entidade filiada à CSP com Lutas. Nós transmitimos diretamente do estúdio Vitor Gianotti, em São José dos Campos. Você pode participar dessa transmissão nos enviando comentários através do Facebook. O tema de hoje será a reunião de cúpula do G20 e as manifestações programadas para acontecer em Buenos Aires, na Argentina, na semana que vem. Mas antes desse assunto, a gente precisa falar de um assunto que marcou essa semana. Comemorado na última terça-feira, 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Negros e negras são a maior parcela da população brasileira e ainda assim sofrem com o racismo e a desigualdade. Na nossa região, teve um ato para comemorar a data e você confere agora no vídeo que vem a seguir. O 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, foi marcado pela luta por moradia em nossa região. Os moradores da ocupação Quilombo Coração Valente tomaram as ruas do centro de Jacareí na última terça. Com faixas, cartazes e palavras de ordem, eles caminharam até a prefeitura e exigiram do prefeito Isaías Santana uma reunião para discutir a situação dos sem-teto. O ato também lembrou a luta do povo negro por liberdade e a herança deixada pelo líder quilombola Zumbi dos Palmares. A ocupação Quilombo Coração Valente é uma continuidade da luta de Zumbi, é uma continuidade da luta de Tandara, porque enquanto houver uma pessoa sem moradia, enquanto houver exploração, enquanto houver opressão, é preciso que o povo se rebele. Em maio deste ano, completaram-se 130 anos do fim da escravidão no Brasil. Mesmo o país tendo avançado no combate ao racismo e à desigualdade, ainda há muito o que se fazer. Precisamos lutar muito mais contra o racismo que acaba nos diferenciando dos demais, que faz com que a mulher negra tenha mais sofrimento, são mais os negros que morrem nas favelas, os negros que hoje são colocados em serviços diferentes, porque simplesmente somos negros. Então, por isso, dia 20 de novembro é Dia da Consciência Negra. Avançamos, mas precisamos avançar muito mais. Hoje no estúdio a gente conta com a presença de Herbert Claros, o diretor do sindicato e membro da Secretaria Internacional da CSP com Lutas. O Herbert, que é trabalhador da Embraer e também foi vice-presidente dessa entidade, do Sindicato dos Metalúrgicos, na última gestão. Boa tarde, Herbert, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos aí que estão assistindo a gente. Nós também estávamos programados para receber a presença de Eduardo Almeida, dirigente da Liga Internacional dos Trabalhadores. Infelizmente, alguns problemas impediram a participação dele hoje no nosso programa. Mas, afinal de contas, o que é o G20 e por que os trabalhadores devem se preocupar com as decisões que serão tomadas na Argentina na semana que vem? A nossa equipe produziu um vídeo para tratar desse assunto que você confere agora. Na próxima semana, nos dias 30 e 1º, ocorre a reunião da cúpula do G20 na Argentina. O encontro reúne líderes de 19 ações mais a União Europeia. Em linhas gerais, a cúpula tem o objetivo de elaborar e determinar políticas que acentuam novas formas de exploração, na contramão dos direitos dos trabalhadores. Na mira de Donald Trump, Angela Merkel, Vladimir Putin, Michel Temer e outros líderes estarão os direitos trabalhistas e previdenciários e o acesso à educação, à saúde pública e à soberania alimentar. O G20 ocorre num momento em que crises imigratórias se espalham em várias partes do globo.
enquanto que para a circulação de dinheiro não há barreiras. Seres humanos vitimados por guerras e a fome são impedidos de buscar uma alternativa de sobrevivência. Junto de manifestantes de várias partes do mundo, a CSP com Lutas marcará presença nos atos que ocorrerão em Buenos Aires contra o G20. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região também deverá enviar uma delegação. Um forte esquema de repressão já está sendo preparado para tentar barrar os protestos. Com essas manifestações, os trabalhadores afirmam não aceitar as políticas impostas pelas elites econômicas e militares mundiais. Por isso, unamo-nos para defender nossos direitos. Bom, deu para a gente ter aí alguma ideia da importância dessa reunião do G20, né, que vai colocar na mesma sala os principais líderes mundiais. A princípio, eu gostaria de saber, né, com você, Herbert, de uma maneira geral, até para o nosso público que está acompanhando esse programa, se inteirar sobre o assunto, né? O que significa, de fato, essa reunião do G20 na vida dos trabalhadores? Essa pergunta é muito boa, porque, de fato, se a gente for assistir o Jornal Nacional, o Jornal da Record, o Jornal da SBT, a grande mídia em geral, tanto da televisão como a escrita, elas não vão explicar de fato o que é o G20. Na verdade, vão passar uma imagem superficial do que é o G20, e ao passar uma imagem superficial, acaba parecendo uma imagem positiva, de que, na verdade, os grandes líderes mundiais vão se reunir, e essa reunião vai ser para os grandes líderes mundiais resolver os problemas da população. E não é isso, não é verdade. E a prova de que isso não é verdade é que os problemas que a população tem sofrido nos seus próprios países não têm se resolvido. Então, se a gente pegar desde um país pobre, um país da África, por exemplo, como um país da Namíbia, que é um país que tem índices de pobreza elevada. Se a gente pegar um país pobre também como o Brasil, porque apesar de, às vezes, alguns brasileiros não aceitarem isso, nós somos um país muito pobre, de grande desigualdade social. E se a gente comparar, por exemplo, os Estados Unidos, que é a principal economia do mundo, os problemas que os trabalhadores e o povo pobre sofrem são iguais. É óbvio que um trabalhador na Namíbia, uma população pobre na Namíbia que vive em casos extremos de pobreza, quase com fome, é uma situação diferente dos Estados Unidos. Mas a situação de exploração, a grande coincidência é que nesses países as grandes empresas, os grandes bancos têm lucros elevados graças à exploração do povo. Então, se esses problemas não têm se resolvido nos próprios países, por que a reunião deles vai avançar nessa solução? Então, de fato, essa reunião do G20 é importante a população saber, e o Sindicato Metalúrgico está de parabéns por estar fazendo esse programa hoje, justamente para esclarecer uma coisa que não vai ser esclarecido na grande mídia. Certo. No site oficial do G20, a gente percebe que há 4 grandes temas que irão definir ali os debates das reuniões, né? A criação de infraestrutura para as cidades, a igualdade de gênero, também a agricultura sustentável e o futuro do trabalho, novas tecnologias, né? Eu queria jogar essa bola para você também. É sobre isso mesmo, essa reunião? O que você tem a dizer sobre esses grandes temas? A reunião do G20, ela ocorre quase que anualmente, né, por conta depois... Na verdade, ela começou a ser mais anualmente depois da grande crise de 2008. E o grande argumento dos líderes mundiais para fazer essa reunião do G20 segundo eles, né, é ordenar o mundo de uma maneira que possa resolver os problemas que o mundo vive em cada país. E eles, como você explicou, eles dividem em setores, né, com sustentabilidade, questão da alimentação, a igualdade, né, de gênero em relação à questão, uma suposta luta contra o machismo, e essa questão que você fala do desenvolvimento das cidades e do espaço, né, do espaço nos países. Bom, essas reuniões de fato aconteceram, né? Essas reuniões não vão ser agora, porque a reunião de cúpula do G20, que vão ser onde vão estar os presidentes, vai ser dia 30 de novembro, semana que vem, e dia 1º de dezembro, sexta e sábado que vem. Mas, de fato, o G20 não são só os presidentes, são os membros das secretarias de finanças dos países, os presidentes dos principais bancos do mundo, e essas reuniões já têm ocorrido ao longo do ano. Por exemplo, então teve uma reunião, por exemplo, que foi na cidade de Mendoza, que é no interior da Argentina, que foi para discutir educação. Teve uma outra que foi, se não me engano, na cidade de Rosário, no interior da Argentina também, que foi para discutir o mundo do trabalho, as relações de trabalho. E
Estou dando esses dois exemplos. Teve outros que discutiu ecologia, discutiu a situação de mulheres e tal. E todas essas reuniões que tiveram, a gente, nós somos de Relações Internacionais da CSP com Lutas, a gente tem acompanhado essas reuniões pela imprensa, é óbvio, e o que a gente tem visto dessas reuniões é que elas de fato não avançam no concreto. Não há uma política concreta, de fato, sobre o avanço na luta contra o machismo. Muito pelo contrário, porque nesses países, esses líderes mundiais, inclusive, reproduzem o machismo nos seus países, não só através da representação parlamentar, na representação do governo, mas com as próprias políticas públicas e com a própria atuação do governo. A repressão, as diferenças salariais entre as mulheres. A questão do mundo do trabalho, por exemplo. Essa reunião que teve do mundo do trabalho, que discute as relações entre patrões e trabalhadores, não foi para achar meios para avançar a democracia no local de trabalho. Porque hoje a gente fala, inclusive com a eleição do Bolsonaro, se fala muito de democracia, ditadura, mas o fato é que dentro do local de trabalho, aonde seja dentro de uma fábrica, seja dentro de um banco, seja um professor dentro de uma escola, as relações de trabalho são uma verdadeira ditadura. Quem manda é o chefe, quem manda é o patrão. O trabalhador só tem que obedecer, não existe uma democracia de fato para isso. Então a reunião que teve do G20 para discutir o mundo do trabalho não foi para avançar meios dos sindicatos se desenvolverem e os sindicatos poderem reivindicar os direitos dos trabalhadores. Pelo contrário, essa reunião serviu para eles determinarem formas de avançar meios no local de trabalho, de aumentar a exploração, de precarizar o mundo do trabalho. A reforma trabalhista, por exemplo, que nós sofremos no Brasil com a aprovação dela ano passado, ela não saiu da cabeça do Temer, ela não saiu da cabeça dos parlamentares em Brasília. A reforma trabalhista no Brasil, ela é copiada de um modelo aplicado na Europa, na América Central, nos Estados Unidos. É um plano global que visa precarizar as relações de trabalho e, ao precarizar isso, aumenta mais o lucro do patrão. Da onde surgiu essa ideia? Surgiu justamente de reuniões como a do G20, onde os líderes mundiais, os grandes pensadores do capitalismo, pensam as melhores formas de avançar sobre a exploração da população. Então, de fato, essas reuniões setoriais, como você cita, elas não servem para o povo, elas servem pelo contrário, é para avançar a exploração do povo. Da mesma maneira que um presidente, um prefeito, um governo de Estado não defende o povo, a gente conhece isso no dia a dia do nosso país, esses líderes mundiais também não vão avançar em condições para o povo nessa reunião. Certo. Além dos líderes das 19 nações e também da União Europeia, participam do encontro as principais lideranças dos bancos mundiais. Entre eles, talvez o principal Fundo Monetário Internacional, ou o FMI. Eu queria também que você comentasse, explicasse um pouco para a gente sobre o papel que essas instituições, que são bancos, exercem nas decisões que o G20 vai tomar aí na próxima semana na Argentina. Para a gente falar disso, sabe, Lucas, e também quem está assistindo a gente, essa pergunta é muito interessante, porque isso não é coincidência que, de fato, a ideia do G20 não nasceu, inclusive, dos presidentes. A ideia do G20 veio dos bancos. E as principais pessoas que organizam o G20, o G8, são justamente os bancos internacionais, os grandes bancos internacionais. Hoje, o capitalismo moderno, o atual sistema que a gente vive hoje, que é o capitalismo, predominante em todo mundo, importante citar, gostaria de ter essa aspas importante, porque o comunismo ou o socialismo, como tantas pessoas que falam que existe, ou em Cuba, ou na Venezuela, ou na China, de fato não existe, porque todos esses países, o que predomina hoje é a relação capitalista, tem patrão, tem formas de exploração capitalista, não existe um país comunista ou socialista, é uma luta que nós trabalhadores estamos fazendo. E uma grande característica do capitalismo atual é justamente viver da renda, certo? Viver é o mundo financeiro. Então, por exemplo, até as próprias empresas hoje é difícil, nós falamos muito de patrão, o sindicato fala patrão, mas patrão hoje a gente só encontra em pequenas e médias empresas. As grandes empresas, que são as que dominam o mercado mundial do capitalismo hoje, eles são, não existe a figura do patrão, o que existe é a figura dos acionistas. E quem são os acionistas? Os acionistas são os grandes bancos. E os grandes bancos são os donos, de fato, das empresas e que são responsáveis por todo o giro da economia do mundo. Para dar um exemplo, a Embraer é a fábrica que tem aqui no Brasil, na nossa cidade, aqui em São José dos Campos. Se a gente pegar os acionistas da Embraer,
a gente vai ver que são os mesmos bancos que são os donos da General Motors, que também tem aqui em São José dos Campos, são os mesmos bancos que são donos do Facebook, da McDonald's. Então, essas empresas que têm capital negociado na Bolsa de Valores, através dos grandes bancos, os grandes acionistas, são eles que dirigem a economia. Então, eles têm o intuito justamente de fazer uma reunião dessa como o G20, justamente, para ver melhores formas de avançar sobre a exploração do trabalhador, porque ao aumentar a exploração do trabalhador gera mais lucro, e mais lucro é mais dinheiro para acionista e mais dinheiro para eles, gerando uma maior concentração de renda em poucas pessoas e aumentando a desigualdade social no mundo, né, em geral. Certo. Bom, frente, né, a todo esse cenário que você expôs para a gente queria saber também o que a Conlutas está preparando em contraposição a essas atividades que serão realizadas pelo G20, né? Existe algum ato, se alguém se interessar em participar, claro, como é que faz também para somar a essa luta dos trabalhadores contra o G20 no Brasil? Sim, né? A nossa central, né, a CSP Conlutas, a gente tem uma tradição do que nós chamamos de internacionalismo, que infelizmente muitas centrais sindicais do nosso país esqueceram isso. Os trabalhadores, eles, ao redor do mundo, a gente tem línguas diferentes, culturas diferentes, mas a gente, na verdade, os trabalhadores são iguais. A exploração de um trabalhador aqui do Brasil é o mesmo de um trabalhador de Portugal, da Namíbia, da Austrália, dos Estados Unidos. Então, por essa concepção, nós da CSP Conlutas temos uma preocupação com a atuação internacionalista, e a CSP Conlutas, desde o mês de abril deste ano, nós estamos participando de diversas reuniões em Buenos Aires, que têm ocorrido de diversas organizações que estão fazendo a luta contra o G20, e dessas organizações que fazem parte dessa reunião na Argentina, se organizou um grupo, né, um agrupamento de várias organizações sindicais, populares, tem também organizações da Igreja Católica também argentina, participando de outras organizações, que se chama Confluência G20. E nós, da CSP Conlutas, somos a única, na verdade, representação do Brasil no Confluência G20. E a partir das orientações do Confluência G20, junto com a Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Luta, que nós da CSP Conlutas fazemos parte, nós estamos convocando atos nas principais capitais do país. A Rede Sindical Internacional está convocando onde há a possibilidade que seja organizado manifestações nas embaixadas da Argentina, no dia 30, que é sexta-feira, que é o principal dia da reunião do G20. E aqui no Brasil, nós vamos ter agora, nós estamos nesse final de semana agora, sexta, sábado e domingo, tendo a coordenação nacional da CSP Conlutas. Então nós também estamos orientando, a partir da CSP Conlutas, que nas principais capitais do nosso país, ou em todas as capitais onde for possível, se organizem manifestações em frente ao consulado argentino, ou se não puder no consulado argentino, algum ponto central, para manifestações em solidariedade ao povo argentino que está lutando aí contra o G20. Porque essa não é uma luta do povo argentino. O Temer vai estar lá. O Temer, inclusive, convidou o Bolsonaro. O Bolsonaro disse que não vai. Mas o Temer vai estar lá e a gente sabe que o que o G20 determinar vai impactar, com certeza, aqui no Brasil. Então, nós estamos fazendo chamada a esse ato. Na Paulista, aqui em São Paulo, vai ocorrer em frente ao consulado argentino, que fica bem no comecinho da Paulista, perto da Consolação, a partir das 17 horas, no dia 30, que é sexta-feira que vem. Certo, maravilha. Bom, até sobre isso, né, ainda, a gente pega os números em relação à segurança que está programada para o evento, e a gente fica realmente espantado, né? Vão ser cerca de 25 mil homens, um efetivo, né, de 25 mil homens, de policiais militares, né, que vão fazer a segurança do evento. Eu quero perguntar para você por que a necessidade de blindar uma reunião dessa forma? Olha, para dialogar com as pessoas que estão assistindo a gente tem que mostrar algumas coisas que estão acontecendo, inclusive aqui na nossa cidade. Há cerca de algumas semanas atrás, acho que foi inclusive no dia da estreia aqui do estúdio, o povo, né, a população do Banhado estava numa luta
porque a prefeitura baixou uma determinação fechando 2 vias principais de acesso. Para quem não é de São José, não conhece, o Banhado é uma área popular aqui de proteção, inclusive ambiental, que vive uma população há muito tempo. E a prefeitura, óbvio, por interesses econômicos e para atender o mercado especulativo imobiliário da cidade, tenta de qualquer maneira expulsar esse povo, como fizeram com o Pinheirinho há alguns anos atrás. E nesse dia, a população, o povo do Banhado, o bravo povo, conhecido pelo movimento popular aqui em São José dos Campos, é óbvio, foi para a rua, fez mobilização. E a Prefeitura de São José mobilizou todo um aparato policial, chamou a Polícia Militar do Estado de São Paulo para reprimir a população. Sendo que em outras partes da cidade, inclusive no mesmo dia, o próprio jornal da cidade relatou que aumentaram, no mesmo período aumentaram casos de roubo, óbvio. Então, a polícia não serve para proteger a população nesse aspecto, a polícia serve para garantir a ordem, e a ordem é o seguinte, é o povo obedecendo o que o governo, o que os patrões determinarem. Então, eu dou esse exemplo, e tem outros muitos exemplos que nós poderíamos dizer aqui de manifestações do Brasil, como a gente foi a Brasília o ano passado e houve aquela repressão bárbara contra a população que estava protestando contra a reforma trabalhista. E essa da Argentina é mais uma. Todas as manifestações do G20 que ocorreram em diversas cidades do mundo, houve na Europa, reuniões nos Estados Unidos, em Pittsburgh, a última foi em Hamburgo, na Alemanha, houve uma violência brutal, uma violência desproporcional, para proteger os líderes mundiais. Proteger do quê? O que eu sempre tenho que falar, quem não deve não teme. Então, se você não deve nada, você não tem que temer a população. A democracia é isso. A população tem o direito de participar, de opinar, porque quem sofre as consequências somos nós. Nós somos a maioria da população. Nós somos a maioria de um país. Então, nós temos o direito, sim, de manifestar nossas opiniões. E a polícia argentina, o governo argentino está fazendo todo esse aparato justamente para impedir isso, para impedir que a população argentina possa se manifestar não só contra o G20, mas também manifestar contra os planos do FMI. Tá certo, Herbert. Muito obrigado pelas respostas. A gente vai fazer um intervalinho agora e na volta a gente vai debater também a luta contra a reforma da Previdência. Nessa quinta-feira aconteceram algumas manifestações aqui no Vale do Paraíba e a gente vai discutir isso quando a gente voltar do intervalo. O governo e boa parte da mídia falam em déficit ou rombo nas contas da Previdência. Saiba que isso tudo não passa de uma enorme mentira. Esse rombo é fruto de uma manipulação contábil que despreza a própria Constituição quando criou a Seguridade Social. Para fabricar esse tal rombo, o governo ignora receitas vindas de impostos criados exclusivamente para financiar a Seguridade. Além disso, desvia bilhões de recursos desse caixa todos os anos por meio de isenções fiscais aos empresários e a DRU, desvinculação das receitas da União. Mesmo assim, a Seguridade sempre registrou saldo positivo. Esse ataque interessa principalmente aos bancos, que querem aumentar ainda mais seus lucros através da venda de planos de previdência privada. Em resumo, no fundo, o governo e boa parte dos senadores e deputados querem privatizar a nossa Previdência para garantir o lucro de meia dúzia de banqueiros. Reforma da Previdência. Eu digo não. Greve geral já para defender nossos direitos.
ligado a esse tema do G20 e do corte dos direitos dos trabalhadores, também está a luta contra a reforma da Previdência. O presidente eleito Jair Bolsonaro já sinalizou que pretende realizar uma reforma da Previdência, inclusive com a implementação de uma idade mínima de 65 anos para os trabalhadores homens se aposentar. Na nossa região, hoje, aconteceram algumas mobilizações nas portas das fábricas e a gente vai conferir um vídeo agora sobre toda essa atividade que aconteceu hoje. Vamos lá. Unir os trabalhadores para derrotar os ataques do novo governo. Essa é a posição da CSP com Lutas, que nesta quarta-feira elegeu sua nova direção no Vale do Paraíba. O encontro, realizado no Sindicato dos Químicos, debateu a situação do país com a eleição de Jair Bolsonaro. Para a maioria dos presentes, a classe trabalhadora não está derrotada e tem todas as condições para resistir às investidas contra os direitos. Uma das principais tarefas é lutar contra a reforma da Previdência, tida como prioritária pelo futuro presidente. No dia de hoje, o sindicato realizou panfletagem em diversas fábricas para marcar o dia de mobilização convocado pelas centrais sindicais. Então, os trabalhadores eles estão dispostos a estarem lutando e enfrentando esses governos, tanto os patrões também. Com essa proposta do governo de fazer a reforma da Previdência e acabar com a aposentadoria, nós estamos organizando os trabalhadores, hoje mesmo fazendo assembleia, fazendo paralisações, justamente para poder demonstrar a insatisfação dos trabalhadores enquanto essa reforma. E não tem outra maneira de não ser esse enfrentamento, a não ser em greve, em paralisação, em demonstração mesmo de luta que os trabalhadores vão enfrentar essa reforma da Previdência. Bom, Herbert, eu acho que está claro a gravidade do plano da reforma da Previdência, para o conjunto dos trabalhadores. Está claro o que significa, esse ataque, mais um ataque do governo. E sobre isso eu queria que você comentasse exatamente sobre a importância de se fazer uma frente de luta contra esse plano do governo, inclusive do governo eleito Jair Bolsonaro. Esse tema da reforma da Previdência, ele tem tudo a ver, inclusive, com o tema do G20, porque, inclusive, na reunião do G20 que vai ter semana que vem, parte do tema que eles vão discutir é isso, quais medidas os governos têm que fazer para garantir o pagamento de suas dívidas, os seus compromissos com os bancos. Então, a reforma da Previdência é uma delas. E é importante porque, assim, como eu falei em relação ao G20, não dá para esperar da grande mídia uma explicação sobre o tema da reforma da Previdência. Então, cabe aos movimentos sociais, a gente, nós dos sindicatos, aí fazermos isso. E é importante entender isso, porque quando a gente assiste a grande mídia, é o seguinte, não, existe um déficit na Previdência, isso vai estourar uma hora, a gente tem que resolver isso. Não é esse o verdadeiro problema da Previdência. O verdadeiro problema da Previdência é que o governo precisa fazer caixa para honrar suas dívidas, que não é dívida com o povo brasileiro, que deveria ser. As dívidas dos governos é uma dívida com os grandes bancos, e para honrar essas dívidas, eles têm que fazer ajustes. Quando Bolsonaro está dizendo que vai fazer ajustes, que vai fazer economia, não é para que tenha mais dinheiro para fazer mais hospitais em São José, fazer mais escolas para a população estudar. Não é para isso. Essa economia é para honrar as dívidas, o pagamento da dívida. Porque segundo a filosofia liberal do governo atual e inclusive do próximo governo que está vindo, se a economia se nós estivermos pagando as dívidas, se estivermos fazendo nossos compromissos com os bancos, vai ter mais investimento no Brasil. Isso é uma falácia, isso é mentira, porque se faz isso, se paga as dívidas, se honra as dívidas às custas da população, enquanto se precariza cada vez mais a educação, se precariza mais as escolas. E a Previdência é parte desse mote. E é um crime contra a nação. E para quem está perto de se aposentar, tem um pouco dessa noção. Tem trabalhadores, por exemplo, vou dar um exemplo da Embraer, vou dar um exemplo bem concreto da Embraer, que pode ser um pouco diferente em relação, mas é um exemplo de uma grande fábrica da região. Há trabalhadores na Embraer que estão em vias de se aposentar que têm um salário de 6 mil, 7 mil, até 5 mil reais por mês. Com a reforma da Previdência, um trabalhador da Embraer que tem essa renda mensal e o salário é para honrar a renda mensal dele, para colocar o carro, a gasolina, o combustível no carro, fazer as compras do mês, ter o seu lazer, certo? Pagar uma educação para os filhos. Quando essa pessoa se aposentar, essa renda vai cair drasticamente,
porque ele não vai receber o que ele recebia dentro da fábrica. E ele contribuiu todo mês, desde que o trabalhador ele começou a trabalhar, ele contribuiu todo mês para receber um valor quando ele se aposentar, porque o corpo não dá mais, certo, Lucas? Eu tenho um pai com mais de 60 anos, eu conheço seu pai também, seu pai inclusive trabalhou na Embraer, foi parceiro meu, tem mais de 60 anos, e essa é a realidade, a gente não rende mais com uma certa idade, e tem que descansar, é para isso que serve a aposentadoria. E como você vai sobreviver tranquilamente com salário de miséria, que é o plano da reforma com a reforma da Previdência? Não vai sobreviver. Porque quando você é mais velho, além de a renda normal que você tem, o custo normal que você tem, você vai gastar com remédio, convênio médico, que é muito caro. Então a reforma da Previdência é um crime e vai ser um ataque muito brutal à população brasileira. Fora, um outro elemento que eu acho importante tratar, que as pessoas esquecem, e que nós, inclusive do sindicato, às vezes também nos esquecemos, e acho que é importante a gente, inclusive estou aqui com a equipe de comunicação, a gente está muito alerta a isso. A reforma da Previdência não pega só aposentado, porque o camarada, quando assiste jornal, o cara tem 17 anos, tá lá no Instagram e tal, aí o repórter lá fala, reforma da Previdência, o cara fala, tem 17 anos, tô nem aí, tô aqui no Instagram, pá. Esse cara, ele acha que não tem nada a ver com o negócio. Ele fala, rapaz, daqui 70 anos, tô nem aí, vou vender boné, vou trabalhar de Uber, não preciso de aposentadoria. Esse cara tá errado. Porque é o seguinte, a reforma da Previdência ataca também os trabalhadores mais jovens. Através do quê? Através das questões do que nós chamamos que é as pensões. Por exemplo, para quem trabalha em fábrica ou quem trabalha no comércio, professores, você sofreu um acidente de trabalho ou você adquiriu uma doença ocupacional. Aí o seu médico diz o seguinte, você tem que ficar 20 dias em casa porque nós vamos fazer uma cirurgia no seu ombro. Esse caso é muito comum. Para quem da Embraer e da GM está me ouvindo, sabe que isso aqui é muito comum, certo? Vai ficar afastado, que é o que a gente fala, caiu no INSS, certo? Esse trabalhador que vai para o INSS, ele recebe o auxílio, né, o auxílio doença, tal, toda a questão da pensão. O governo quer acabar com isso, porque o governo dissemina, inclusive, faz toda uma campanha de que esses tipos de pessoas são o quê? Encostada. Inclusive isso, existe tipo um jargão. O rapaz está no INSS, está encostado. Está errado isso. Por que encostado? Porque o cara está de boa, né? O cara foi para o INSS, está lá de boa na casa dele. Não é assim. É muito pelo contrário. A pessoa, quando ela trabalha, é por isso que funciona o INSS, ele funciona como o INSS como fosse um seguro. Quando você trabalha, você paga o INSS para quando você tiver um problema de saúde, você possa receber, manter a sua renda, porque você pagou por isso. Nós estamos pagando o INSS, certo? Quando é descontado do nosso salário. E o governo quer acabar com isso. O governo, inclusive, o governo Temer, fez uma revisão em vários auxílios doença, várias pessoas que estavam afastadas. Eu tenho amigos que trabalham na Embraer que estavam afastados por problemas de saúde, que voltaram para trabalhar de muleta, voltaram para trabalhar sem condições e foram obrigados a trabalhar por causa de uma política do governo. Com a reforma da Previdência, isso vai piorar. Vai ficar muito pior para fazer isso. Então, os trabalhadores que têm doença ocupacional e os trabalhadores sadios, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Certo? Porque tem trabalhador que fala assim, não, eu estou de boa hoje, mas ninguém sabe se amanhã vai adquirir uma doença ocupacional, ou se sofre um acidente dentro da fábrica, ou se sofre um acidente de trajeto, que é o caminho ao trabalho. Então, tudo isso também é parte da reforma da Previdência. Não é só os veinhos, né? Não é só os veinhos, as veinhas que vai se aposentar. Quem está na ativa também pode ser muito afetado sobre a questão da reforma da Previdência. E hoje a nossa central, como outros sindicatos ao redor do país, estamos nessa campanha que é justamente isso. Nós estamos numa campanha de conscientização, de explicar para a população, só que essa é uma etapa, porque nós vamos ter que ir para uma outra etapa, que é o movimento, que é a etapa da mobilização. Agora é conscientização, ganhar a população, inclusive a população que votou no Bolsonaro tem que entender, o candidato que vocês votaram estão dizendo que vão fazer essa reforma, tem que ler mais. Se tem dúvida, se acha que o sindicato é mentiroso, o sindicato é esquerdista, o sindicato é louco, procura saber a informação, vai atrás da mídia, vai no Google, procura as informações, procura um sindicato, procura um outro, procura um professor para saber da informação. Mas a população tem que se informar, tem que se conscientizar, porque nós vamos ter que ir para a ação. Porque a população, democracia é exigir dos governos o bem-estar para a população. E se o governo ameaçar o nosso bem-estar, nós temos que ir para as ruas, fazer greve, fazer uma greve geral para lutar contra essa reforma. Maravilha. Herbert, eu vou aproveitar sua presença hoje aqui no estúdio e resgatar um assunto que durante esse ano foi talvez aqui até um dos principais, né, tratado pelos sindicatos metalúrgicos. A questão da possível venda da Embraer para a Boeing, né? Eu queria que você retomasse esse assunto e nos trazer também as novidades que
se tem alguma novidade nessa questão, em que pé que anda esse processo de venda que pode trazer muitos problemas para o trabalhador da nossa categoria. Né? Sim, claro. Não só do ponto de vista todo da história, eu não vou contar porque acho que boa parte da população sabe disso, inclusive não só os metalúrgicos de São José dos Campos que acompanham através do nosso jornal, do nosso site, do nosso Facebook, mas através da grande mídia. A grande mídia tem tratado isso também. Então, de fato, a grande empresa norte-americana Boeing está tentando comprar a Embraer, a nossa brasileira Embraer, né? A empresa que a gente construiu, que tem 49 anos. E a novidade sobre isso, para entrar diretamente na sua pergunta, é que a novidade bem atual tem 24 horas, há um ano. O dia de ontem, se tem 24 horas, não pode ter um ano. No dia de ontem, teve uma audiência no Tribunal de São Paulo de um processo que o Ministério Público do Trabalho entrou, né, alegando os problemas jurídicos em si da transação da Embraer para a Boeing, mas principalmente questionando a questão do emprego. Porque na transação toda entre Embraer e Boeing não existe nenhuma cláusula de garantia de emprego. E o Ministério Público do Trabalho, óbvio, exercendo o seu papel de zelar pelo trabalho, pela geração de emprego no nosso país, entrou com esse processo. E a decisão que saiu do tribunal ontem, que pode ter recursos, né, tem todo o trâmite jurídico, mas a decisão que saiu não é uma decisão, digamos, boa, mas não é uma decisão ruim, mas é uma decisão boa na medida, na medida do possível. Que é o quê? Que tanto a Embraer como a Boeing apresentem mais detalhes da transação, apresentem inclusive detalhes em relação à geração de emprego, e também exigiu que essa decisão não seja tomada pelo presidente da República sozinho. Isso é muito importante. Então, por exemplo, com essa decisão do tribunal de ontem, o Temer não pode tomar essa decisão sozinho sobre a venda da Embraer para a Boeing. Tampouco o Bolsonaro no ano que vem, no ano de 2019. Então, essa decisão, segundo o tribunal, tem que ser tomada pelo Conselho Nacional de Segurança, que é formado pelo presidente da República, pelo presidente das casas, né, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados e também por alguns ministros ligados à área de defesa, vamos dizer. Ministro da Defesa, ministro da Indústria. Então, esse conselho é que vai ter que tomar a decisão e aí só mediante isso o presidente pode se posicionar. Isso é muito bom. Isso é muito bom na medida do possível. Nós, é óbvio, dos sindicatos metalúrgicos, junto com os sindicatos metalúrgicos de Botucatu e Araraquara, nós estamos na campanha para que não exista essa transação, para que nem chegue nesse conselho e nesse presidente. Essa é a nossa luta, porque na opinião do sindicato é uma ameaça ao futuro do país, tanto do ponto de vista da geração de emprego, como do ponto de vista da capacidade tecnológica que o Brasil tem hoje. A Embraer é a principal indústria tecnológica do país. Ela contribui com muitas outras coisas além de avião, então os satélites do nosso país, muitos deles têm a ver com a Embraer. A Embraer ajuda muito, inclusive, o Centro Tecnológico, o CTAC, aqui na nossa cidade. E do ponto de vista do emprego, é uma questão concreta. A Embraer hoje no Brasil emprega mais de 14 mil trabalhadores. Na visão do sindicato, com a venda da Embraer para a Boeing é uma empresa norte-americana, muito protecionista, nós acreditamos que os nossos empregos estão ameaçados. E nós estamos falando isso não por sindicato sempre reclama das empresas, sindicato, porque eu já vi isso aqui da Ciesp, tá? Eu vou aproveitar o vídeo aqui para falar isso. A Ciesp fala isso, os patrões aqui da cidade, que na minha visão, não tem nenhum conhecimento concreto e real sobre a indústria aeronáutica, dizem de boca cheia que o sindicato só sabe reclamar, que o prefeito inclusive diz isso, que não vê. Nós temos estudos da Unicamp, professores da USP, do DIESE, que dizem que a venda da Embraer para a Boeing ameaça os empregos porque a Boeing é uma empresa protecionista dos Estados Unidos. Para quem está vendo esse vídeo que não sabe essa informação e pode ouvir de mim agora e pode pesquisar depois na internet, a Boeing, nos últimos 5 anos, nos Estados Unidos, demitiu 36 mil trabalhadores. Vontade de colocar aqui na televisão, 36 mil. 36 mil trabalhadores é 2 Embraer. 2. A Embraer, no mundo, tem 18 mil trabalhadores. Então, exatamente, 18 mil vezes 2 é 36 mil. Então, se a Boeing demitiu seus próprios trabalhadores, 36 mil dos seus próprios trabalhadores que vestem a bandeirinha dos Estados Unidos, imagina nós, então, que veste a bandeira do Brasil com ordem e progresso.
Imagina, qual o interesse? Você brasileiro acredita de fato que o Donald Trump, que ama os Estados Unidos, que está proibindo os povos da América Latina de entrarem nos Estados Unidos através da imigração, você acha que o Donald Trump vai se preocupar com a gente? Vai se preocupar com o Brasil? Uma empresa que demitiu 36 mil trabalhadores vai se preocupar com a geração de emprego no Brasil? Então a gente está levantando essa lebre, levantando toda essa questão e da mesma maneira como eu falei sobre a reforma da Previdência, nós temos que colher informações, gerar conscientização e ir para a mobilização. E é isso que nós temos conversado com os trabalhadores da Embraer. Nós fizemos uma assembleia na última semana sobre o tema todo da campanha salarial, mas também tocamos no tema da venda da Embraer para a Boeing, porque a Bombardier, que foi recentemente comprada pela Airbus, anunciou uma demissão de 5 mil trabalhadores. Então, se a própria Bombardier... Nós temos um exemplo concreto. A Airbus comprou a Bombardier e a Bombardier disse que vai demitir 5 mil trabalhadores. Então, será que isso também não vai acontecer com o Brasil, se a Embraer for comprada pela Boeing? Então, a gente alertou isso na Assembleia e nós estamos, a partir de todo o processo da nossa luta, de toda a nossa campanha, fazendo um chamado à mobilização da população e dos trabalhadores da Embraer a defender a Embraer para que não seja vendida para os americanos. Ah, maravilha. Bom, eu gostaria de agradecer a presença do nosso convidado, do Herbert. Tem alguma consideração final, Herbert, sobre esses temas, né? Foram bastante, né? Temas hoje no programa. Se você tiver alguma consideração final a fazer sobre eles ou uma mensagem, né, para os nossos espectadores, né? Acho que o conselho geral que a gente quer dar, nós, em nome dos sindicatos metalúrgicos, né, é buscar informações. Não ficar preso às fake news. As eleições que passaram agora no nosso país, independente de quem votou, eu não vou debater isso aqui agora, porque não é, inclusive, a parte de debater vários temas não é o tema aqui de hoje, mas essa eleição foi pautada pelo fake news, entende? A gente teve fake news até do horário de verão, né? Então a gente não pode se pautar por isso. Vamos buscar informações de verdade, vamos ler mais, vamos buscar ter dúvidas. Os sindicatos metalúrgicos, os diretores que estão no local de trabalho, os cipeiros, eles estão para isso, para serem perguntados, para serem interrogados pelos trabalhadores. A gente tem que buscar informações, buscar na grande mídia, buscar as informações verdadeiras, porque os ataques estão vindo. Eles já estão acontecendo. Não vai vir só com o Bolsonaro. Aconteceu também com o governo do PT. Aconteceu brutalmente com o governo Temer. E vai acontecer mais ainda com o novo governo, que já está dizendo que vai fazer uma reforma da Previdência que vai retirar um direito nosso. Para dar esse exemplo, para não entrar em nenhum outro. Então, a população precisa se informar, precisa se preparar para as lutas que vão vir. Porque quem constrói esse país somos nós. Somos nós trabalhadores, do nosso jeito, da nossa forma, somos nós que construímos. Então nós não podemos deixar o futuro do nosso país na mão de pessoas irresponsáveis, corruptas, que vivem tomando champanhe, vivem no seu ambiente muito confortável, enquanto a gente tem que acordar de manhã para trabalhar, chegar em casa cansado, às vezes ir para a escola, trabalhar, cuidar dos filhos. Isso a gente não pode aceitar. Nós temos direito a uma vida melhor, nós temos que lutar por isso. Maravilha, Herbert. Eu gostaria de agradecer aqui a nossa audiência, né? Até citar alguns nomes, né? Eva Gank, do Rio de Janeiro, o Arthur Nascimento, o Vladimir Aguiar e também aí o Francisco Oliver Gato, né? Dizendo viva a luta dos trabalhadores, a classe trabalhadora internacional. Eu acho que esse é um comentário, um bom comentário para a gente encerrar o programa de hoje. Também gostaria de agradecer a nossa equipe de produção, o Rodrigo Correia, que hoje está no Switcher, e a Mariana Bibanco nas câmeras. Eu agradeço você que acompanhou por essa tarde o nosso programa e a gente se vê na semana que vem. Então, até lá!